Um só poder. Fora de um só poder, e não reconhecer um só poder, procede a mentira. Ontem, procuramos iniciar com uma palavra, no fundo, me afastei a respeito desta palavra que agora digo. Assim está escrito, porque tem o caráter do ordenador da lei, em caráter eterno. Não separe, não separe. Aquele quem Deus uniu. Nós falamos da unicidade do universo, dessa unicidade do universo, um poder extraordinário que a todos traz um grau de individualização. Se distingue do que está fora da sua pele, do seu corpo e a pele que o reveste. Não estou falando teoria. Eu estou falando das observações comprovadas, recomprovadas e recomprovadas, que assim foram, assim é e assim será. Não haverá forma de mudar o pensar justo em relação às observações, às minhas observações, a partir de um só entendimento do poder recebido. Isso em toda a palavra, compreenda-se um caminhar de quem recebe e por quem entrega. Tem um momento que perguntam os juízes, senhores, os coronéis do farisaísmo, da hipocrisia, ao perguntar para quem de um só falava: de onde procede a tua autoridade? Vou fazer entre parênteses, porque os de Brasília perguntarão. E sempre se esforçarão em fazer um livro que não tem valor, porque agora alguém que se declara chegar naquele nível tem que ter um livro publicado. É assim? Por tradição dos costumes se farão. E por tradição dos costumes, de justiça nada mostrarão. Retorno. Para não evitar os afastamentos que já fizeram. Isso chama-se a dispersão dos juízos. Dispersão dos juízos. Da dispersão dos juízos claramente observáveis, como falamos a respeito da pele, esse corpo que me reveste. Sabemos? Eu sei. Me identifico, sei que eu sou uma figura nesta imagem individualizada. Não posso me ver por multidão, não. Mas o coletivo por multidão decorre essa incapacidade agora de ter esse sentido de individualizado. Ou seja, perde sua identidade. Esse perder a identidade se torna por um traumatizado. Dos traumatizados virá um Freud e virão outros tantos que falarão a respeito de suas dificuldades e traumas, mas procurando dar uma fantasia.
Essa é a figura do fariseu. E que Jesus declara que o fermento dos fariseus, porque o fermento, como daquele que se busca limpar a casa de todo o fermento em época de Páscoa, ele vai dizer, é a hipocrisia do fariseu, a hipocrisia dos fariseus. Então está declarado. Posto isso, lembrando que não separe a quem em um só Deus uniu. Retorno. Vou colocar apenas duas figuras para que não ficamos nessa dispersão do coletivo inconsciente. E essas duas figuras estão por referências para esse indivíduo. Essas duas figuras adotarei aqui. A imagem de Cristo. A figura de Cristo. E adotarei a figura do Freud. Por quê? Se Freud é maior para levar alguém restaurado aos seus traumas, o fazem maior que o Cristo. Julgam isso possível? Dirão, é impossível. Sim, mas se é impossível porque tem todo mundo acadêmico exaltando e querendo fundamentar as dificuldades do homem Freud. Acham lógico? Racional? Ou isso é ciência? Quando se trata de falar ciência, no transcorrer do tempo, e vou dizê-lo depois por quê, eu vou revelar. Não é uma questão de dizer e ficar solto. Ficar numa conversação live, de um do lado, outro do outro, e ninguém diz nada com nada. Apenas jogam a bolinha um para o outro. E ali, saem dali, e daí? Como diz o Bolsonaro. O que realmente me trouxe de bom? Nada. De um só, comer, beber, da sua eterna justiça. A convicção, a certeza dos propósitos do seu bom coração. Eu o chamarei de Pai. Não tenho mais como chamá-lo de algo longe, não. Eu tenho ele aqui. Um só bom Pai. Em sua perfeição, ele é amor. Ama o seu filho. Ama seu filho. Ama seu filho e entrega ao seu filho por herança do seu bom espírito. Justo. Qual ciência? Configurado, conformados na Globo, em Freud, vai conduzir alguém a dizer que vos digo. Então, por que Cristo não pode entrar nas escolas? Quando fala Cristo nas escolas, é a sua boa palavra, que vai afastar os traumas que estarão sendo alimentados naquelas crianças. Como fazem os pais em suas casas, conformados do mundo da Globo, do mundo freudiano, a perversão de juízo. Esses na escola são exaltados. Assim porque Jesus, quando fala a respeito de Jesus Cristo, porque ele é a referência, ele sabe por sabedoria, ele sabe. Assim porque João aponta, esse é o verbo, é a palavra na plenitude. É simples. Não há fundamento de razão fora desse fundamento. Não há. Tudo está em erro.
estão se tornando inúteis. Uma palavra que também trata a respeito de um coletivo desta ordem, chegar ao ponto em que nos encontramos, para sermos governados por juízes supremos de um tribunal de Brasília, que colocada a figura de Cristo e a figura deles mesmos, eles vão votar 11-0 contra Cristo. Tem sentido? Eu pergunto mais, para não afastar demais, vou aproximar. Um só. Eles estão em Cristo ou eles estão em Freud? Aonde eles entendem por libido? Deles? E fazem libido. Longe de mim. A palavra adotada por Cristo é Satanás. Longe. Não tenho parte contigo. Convosco. Não tenho parte. Não sou partido. Não me permito corromper e ser dividido. Um só. É a lei. Fora de um só. Na plenitude. Nessa busca da maior perfeição de justiça. Alcançar o varão perfeito, o justo. Por palavras de São Paulo, outro sábio. Ele alcançou ciência, sabedoria. Por que jogo ele longe e busco um Jung? Arranje outro. Tem um panteão. Fizeram um panteão. Não tem mais Apolo, não está lá mais o... Não conheço o nome dos deuses gregos, mas todos aí, muitos sabem. Trocaram. O Freud, Jung, diga outro. Nietzsche, outro. Vambora. Lula. Ciro. Alexandre. Um panteão. Poderia alguém alcançar e receber ciência e verdade a partir deles? Respondam. Se a resposta de quem lhes deu poder de juízo, por fundamento de razão, dar suporte de prova às declarações que possamos falar. E que eu falo com a certeza, em convicção, do que a restauração da mente desse ancião alcançou. E extinguir, limpar, lançar longe, no fundo do mar, os traumas pelos quais Freud passou. E as observações afirmam que ele não saiu dali. Olha, quem se deixa dominar por fumar 29 vezes o charuto ou o cachimbo, julgam vocês que o câncer do céu da boca dele não tem uma prova de confirmação de que é positivo? É simples. Ele se fez por céus. E Deus colocou na boca dele mesmo a expressão dos céus que ele se presumia ser. Não se iludam. O universo unificado. Prontamente, do maldizente, também a condenação dele. Essa condenação já está posta. E traz consigo a comprovação dos traumas que ele vai
acolher. Ele vai sentir. O outro não pode sentir por ele. Aquele que está passando trauma, saibam, não haverá outro quem tão íntimo em você não tem o poder para te tirar daí. Tem. Desde que não esqueça, não quer ouvir para ir lá escutar aquele cidadão que tornou criminoso. Quando até Alba Rosa deu assistência no campo da espiritualidade. Está preso. Mas os juízes não têm assim grande interesse em ter a dimensão do quanto esse homem trouxe de malignidade para dentro da própria casa e do que chamamos desse Estado laico. Não sabem, inconscientes. Onde o Jung fala do inconsciente, tem a figura também das sombras. As sombras, o Paulo já disse a respeito das sombras. De maneira simples. Ele vai fazer a seguinte menção. Que por tradição dos costumes, onde ele cerca as suas fantasias, onde aquela comunidade vai condenar Sócrates, porque entendem eles, na perversão em que estão, que o Sócrates está pervertendo aos próprios filhos deles. Por quê? Porque eles ofertam aos filhos deles o que é deles mesmos. Mas o Freud não está dizendo aquilo. Eles se sentem condenados. Assim, na palavra de Cristo, todos se sentem condenados. Só sentirão alegria na hora que perceberem que é Ele quem te restaura. A Páscoa. Ele é a Páscoa. Não estou falando de religião. Estou falando da ordem universal como está estabelecida. Por lei. Da qual não saio. Diríamos, todo o universo, nessa unicidade, está de um só ordenador. A Terra está dentro do universo. Mas eu pergunto, até onde levamos a palavra universo para dizer que ela tem sentido para um indivíduo? Essa consciência tem que ser do declarante. Não adianta passar em filmes e coisas, grandiosidades, de tamanhos de planetas, e sóis e coisas, não adianta nada. Porque não cabem. O que cabe aqui é a dimensão do Espírito que os revela. E assim, dar no seu devido lugar o que é maior diante da minha visão, do meu olhar a respeito do que trato por universo. Mas, no inconsciente coletivo, vem daqueles indivíduos que moldam, dão a dimensão desse tamanho, desse coletivo inconsciente, tem poder de sair desse caos, desse dilúvio, que não é vil. E foi instruído a estabelecer, construir arca. Arca. O retorno à unidade. Assim compreendendo, não façam nenhuma consideração científica fora da confirmação do Espírito da justiça de Cristo. Não façam. Vejo hoje um homem como Gleiser, Gilberto Gleiser, um especialista na área da astrofísica, brasileiro, reconhecido internacionalmente. Ouçam os vídeos dele. Falará as grandezas dessas observações dentro do seu olhar de um cientista, mas sempre estará um refrão, quando fica sempre ele ter que responder a respeito do que vale isso sem ética.
Ele tem que falar do Cristo em paralelo, está ali junto. Vai ter que dizer, em Cristo é a justiça dessa ciência. Ou nada tem. Por quê? Porque essa ciência é o homem que vai fazer uso dela. Eu pergunto, a ideia da ciência é onde começa em Einstein, no sentido de uma revolução do pensar e do realizar. Quando ele vai fazer a partir da consideração do poder existente no átomo, desde que rompido. Até aí me veio agora a pensar, rompeu um átomo, aquele que Deus uniu, vai ter uma consequência fatal. Me trato por um indivíduo, um átomo dentro do universo. Aí surge um item para aplicar aquela boas novas, em que o Glasser teria dificuldade de esclarecer, de colocar essa ética. Qual foi o resultado? Vocês sabem. Mas o Hitler estava alicerçado em Freud, naquele pensar do momento. Tenho certeza que nem sei o porquê que surge um homem, como venham chamar-se um homem, no momento em que surge o positivismo, e por que surge a psicologia, e por que surgiu a ideia de uma ideologia chamada marxista. Por que surgiu um pensar desta e daquela ordem, que hoje faz prateleiras e se discute a ética desta ciência, quando ela está fortalecida no comércio dos medicatórios ou medicamentos que vão me conduzir a restaurar a minha saúde. Venha por Freud, venha por esse, venha por aquele. A questão não está ali. Ninguém trata da causa. A causa não interessa a ninguém. Resolver, matar, na origem, todos esses problemas não querem. Usam de máscara no rosto, Covid. Mas ninguém trata de perceber essa falta de moral, ou da ética, segundo diz o Gilberto, o astrofísico. Ali está a origem, a causa. O resto é efeitos. Eu tenho um problema na idade, problema de pele. Estou notando. Ele me veio perguntar, olha, se me dão medicamentos tipo pomadas, eu vou esfregar fora, e se isso tem mais extensão, eu vou gastar pomadas e pomadas para atacar o efeito. Mas a pergunta fica, se o sangue tem poder de transmitir, levar a todos os lugares, também a medicação apropriada, ela tem que ser muito mais interna do que externa. Isso me diz o fundamento de razão. Eu não sou médico, mas não sou ignorante ou burro. Não fui criado por essa ignorância ou para me colocar de vaquinha de deserto. Não tem sentido. Isso tudo posto sem Cristo, por mente de razão. Não há nenhuma verdade. E as aparências farão um mundo acadêmico conformado
em castas que vão tirar proveito. Um só é quem salva.